Em nome de Jesus, amém. Quando, ano passado, no IMU, no curso de imersão em missão urbana, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre São Paulo. E vocês aqui receberam nós, estudantes do seminário, de uma maneira muito bela. E quando nós chegamos aqui, nós pudemos também olhar e observar o belo templo que vocês têm, né? Belos vitrais, o belo crucifixo, as pessoas aqui que também se encontravam, tudo muito lindo, tudo muito belo. E no texto de hoje, no Evangelho de Marcos 12, Jesus também está com seus discípulos no templo de Jerusalém. E ele então faz uma pausa para oferecer a eles uma bela vista. Assim como nós, quando viemos à igreja, podemos olhar, observar o quão belo é o lugar em que nós nos reunimos, o quão belo é o lugar onde Deus nos traz as suas bênçãos, as suas misericórdias. Jesus também convida os seus discípulos naquele momento para observarem ao seu redor, para olharem a beleza que estava em sua volta. E os discípulos de fato ficam impressionados com aquele lugar. Uma visão de fato inestimável, um lugar lindo, cheio de pessoas bonitas. Isso é o que os discípulos enxergam. Na continuação do texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 1, os discípulos ainda dizem para Jesus: Mestre, veja que pedras e edifícios maravilhosos. Então, com esse convite de Jesus a olhar ao seu redor, eles vão tão a fundo que minuciosamente analisam até as pedras daquele templo, as pedras daquela igreja. Ou seja, os discípulos observaram os detalhes da estrutura do templo. Inclusive uma curiosidade, que naquela época existiam pedras de 11 metros de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. E essas pedras que edificavam a estrutura do templo, elas eram revestidas muitas vezes com ouro. Então, de fato, o ambiente que eles estavam era muito lindo. Mas será que era para toda a beleza do templo que Jesus estava apontando? Até porque, mais cedo, em Marcos, no Evangelho, quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos ficaram com medo e gritaram: que tipo de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, no templo, eles se deparam mais uma vez com algo que está além da sua compreensão. Diversas vezes, os discípulos incompreendem o que Jesus quer dizer a eles. Então, será que, de fato, Jesus, quando conversa com seus discípulos no pátio do templo, ele está querendo apontar para a beleza da estrutura daquele lugar, para a beleza das vestes que as pessoas usavam? Porque não é apenas o templo que era lindo, assim como aqui em Moema, mas também as pessoas estavam bem vestidas. No versículo 38 e 39, Jesus diz: eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Bom, os escribas que estavam naquele templo queriam também demonstrar a sua glória, demonstrar a sua honra, usando roupas longas, usando roupas bonitas e também com longas saudações. Então, o contexto aqui, deste momento em que Jesus está com seus discípulos, é um contexto onde há muita pomposidade, né? Todas as pessoas estão vestindo, estão elegantes, e também em um templo, em uma estrutura muito elegante. No entanto, como Jesus sabe, um belo templo, cheio de pessoas bonitas, pode cegar não só os seus discípulos, mas também a nós hoje, para a verdadeira beleza do reino de Deus. E Jesus, então, entendendo que os discípulos estavam muito mais interessados em olhar para a estrutura daquele lugar, olhar para as roupas das pessoas, ele muda o foco da visão dos discípulos e diz: olhem para uma viúva que está vindo de maneira humilde aqui, e ela não tem nada que chame a atenção para ela. Ela não tem belas vestes, ela não recebe saudações longas, ela não reivindica o melhor assento e muito menos tem um lugar de honra no meio daquele povo. A contribuição que ela faz, a oferta que ela leva, é praticamente nada comparada
a doação que as outras pessoas fazem. Mas essa viúva humilde, diferente do contexto em que eles estavam, ela tem um diferencial. Ela dá tudo o que ela tem. E ela não apenas dá tudo o que tem, mas também entrega tudo isso para uma igreja que é corrupta. Porque Jesus, no versículo 40, ele acaba de dizer aos seus discípulos que aqueles escribas, que aqueles mestres da lei, devoravam a casa das viúvas, ou seja, os líderes daquela igreja, muitas vezes não tinham outra fonte de renda, então viviam muitas vezes da generosidade das pessoas para a sua autopromoção, para o seu sustento, para poderem então exibir belas vestes naquele templo. Inclusive, eles utilizavam da generosidade desta viúva humilde, que entrega tudo o que tem para eles. Em meio então àquela bela vista que os discípulos têm, do templo muito bonito, das pessoas bem vestidas, Jesus chama a atenção para essa viúva pobre, que entrega tudo o que tem para as pessoas corruptas. E o que tem de belo nessa visão que Jesus traz? Percebam, os discípulos estavam olhando ao seu redor com seus olhos cheios de beleza, felizes talvez, e aí Jesus pede para eles mudarem o foco da sua visão, para olharem para algo diferente do que eles estavam acostumados, ou algo diferente do que eles enxergavam ali. Porque justamente nessa pobre viúva, Jesus vê uma imagem de si mesmo. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que está prestes a dar tudo o que tem para a igreja que vai matar a Ele. Ele dará a sua vida como oferta pelos pecados do mundo todo. Ele morre por aqueles que estão construindo belas igrejas e por aqueles que nunca pertencerão de fato a estas igrejas. Jesus morre pelos orgulhosos, pelos humildes. Ele morre pelos poderosos e pelos fracos. Jesus morre para oferecer tudo o que Ele tem e Ele ressuscita para trazer tudo o que foi prometido aos que têm fé nesta obra, aos que têm fé em Seu nome. E Jesus nos pede para ver algo mais bonito do que apenas um templo, para ver algo mais bonito do que apenas belas vestes, ou ser recebido de maneira saudosa. E esta é uma visão inestimável. Jesus trazendo não o foco às coisas do mundo, às coisas que estavam em volta daqueles discípulos, mas mostrando um amor que tudo entrega, que não tem preço. E da mesma forma nós recebemos uma visão inestimável, de um amor inestimável. E isso vem de Deus, que flui da cruz de Jesus para a vida do seu povo, para a nossa vida. E esse amor, ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas também transforma as nossas vidas. Nos torna templos do Espírito Santo e somos também belos nesse reino, porque nós transbordamos deste amor de Deus. Assim como o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios, nós carregamos em nossos corpos a morte de Jesus, para que a vida de Jesus possa ser revelada. E aí eu pergunto para vocês, ou para nós, também vimos esta beleza? Nós também enxergamos aquilo que o mundo não vê, aquilo que não é usual, que não é comum para o que o mundo tem nos apontado. Uma beleza que, ao invés de aumentar o nosso orgulho, ao invés de satisfazer, e nos aumentar a vaidade, aumenta o nosso amor. Nós temos olhado, assim como Jesus analisou algo diferente ali, algo humilde, pobre, mas que se doava por inteiro. O fim último de um templo, de uma igreja, nunca foi, nunca será para exibir belos trajes, para exibir belas saudações, como faziam os líderes daquela igreja no tempo de Jesus, mas é para demonstrar o amor de Deus para toda a sua criatura. E é por isso que nós temos então belos vitrais também aqui na igreja de Moema, que nos indicam o amor de Cristo, o amor que tudo entrega. É por isso que nós temos um crucifixo ali, para nos lembrar que esse é o motor da nossa vida. É isso que motiva o nosso dia a dia.
o amor de Deus por nós, expressado naquela cruz para nos salvar da condenação eterna. E é justamente então quando eu não sei o porquê eu estou vindo à igreja, é justamente porque eu não sei porque eu dedico horas ao cuidado dos meus filhos, quando eu não sei porque eu tenho investido tanto tempo de atenção às pessoas que não conhecem a Jesus, é então que, quando estou desmotivado, eu olho para a cruz de Jesus e tenho uma visão inestimável. Deus entregou a sua vida por mim. E essa graça, ela é tamanha, ela é uma misericórdia tão grande, que guia a nossa vida, que norteia ela, que nos motiva a cada dia a levantar e agradecer a Deus por ter nos dado esta vida, por estar conosco, por estar ao nosso lado. E talvez a nossa vida não seja tão bela, talvez a nossa família não seja tão organizada, talvez o meu casamento não seja tão perfeito. E isso nós gostamos de comparar muitas vezes, ainda mais quando estamos com os nossos irmãos. Mas se em algum momento você já se sentiu desta forma, e certamente nós passamos por muitas dificuldades, por muitas aflições nesse mundo, em alguns momentos nós olhamos para a nossa vida e não enxergamos beleza nela. Nós não nos sentimos parte de uma igreja com o seu belo povo. Quando chegar esses momentos, nós podemos então olhar para Cristo. Nós podemos de novo olhar para esses vitrais, olhar para a cruz de Cristo, olhar para o crucifixo onde nós enxergamos ali a beleza, uma beleza inestimável, de um amor que tudo entrega, de um Deus que dá o seu próprio Filho. É a vida do próprio Deus sendo entrega para que nós possamos então ter esta vida. E que em nossa vida, que durante a nossa semana nós possamos sempre olhar para Cristo, voltar os nossos olhos para a sua cruz. Porque Ele sim é o autor e é consumador da nossa fé. É Ele que enche as nossas vidas com o seu amor, para que todo mundo então possa ver a verdadeira beleza do reino de Deus. E assim, nós também possamos demonstrar isso àqueles que nos rodeiam. Que nós possamos, durante essa semana também, sempre pensarmos, quando estivermos em aflições, que Cristo está ali, pronto, nos motivando, nos dando as suas misericórdias, nos dando a sua graça, para que nós possamos também viver cada novo dia, enfrentando cada novo desafio. Amém.